Helen Literal segurou o braço da garota para não deixá-la cair. A pele dela tinha um toque estranho. Era fria e esponjosa, como cogumelos crus. Os óculos escuros deslizaram pelo rosto da garota e, pela primeira vez, Helen viu os seus olhos. Eram grandes, grandes demais, verde escuras, com pupilas verticais como as de gato. Helen não conseguiu desviar o olhar quando os pensamentos da garota invadiram a sua mente, ficando apavorada. A colega de quarto da filha dela não era humana, e o coronel da Força Aérea que as colocou juntas sabia exatamente o que fazia. Ele queria uma colega de quarto que não visse a verdadeira aparência de Rachel. Ele encontrou Marisa, filha de Helen, que era legalmente cega. Mas o coronel tinha um problema. A visão de Marisa voltava. Marisa Literal, filha de Helen, perdeu a visão aos 13 anos devido ao diabetes infantil. Isso dificultaria sua ida à faculdade. No outono de 1972, Marisa alugou um pequeno apartamento perto do American River Junior College, em Sacramento, onde estudava terapia ocupacional. O local era limpo e silencioso, mas o aluguel era o único problema. O auxílio por deficiência mal dava para o mercado. Ela precisava de um colega de quarto e de ajuda para ir às aulas. A conselheira Layla Ross resolveu ambos os problemas. Marisa foi ao escritório dela procurar um tutor. Naquela manhã, Bob se inscreveu para um trabalho de tutor de meio período. Layla viu que eles tinham as mesmas aulas ao comparar os horários. Bob conseguiu um emprego e Marisa obteve um guia para acompanhá-la às aulas e ler as anotações. O problema foi resolvido. Em seguida, a colega de quarto, Layla, estava em seu escritório, prestes a começar uma busca, quando alguém bateu à sua porta. Um homem alto de roupas casuais estava na porta. Ao lado dele, uma garota magra com óculos escuros e um chapéu grande. Ela parecia frágil, quase doente. O homem, Coronel Harry Nadian, disse que a sua filha Rachel havia acabado de se matricular e precisava de ajuda para encontrar uma colega de quarto. Rachel assentiu para Lila e disse: "É um prazer conhecê-la. Sou chamada Rachel." Isso preocupou Lila, mas o coronel parecia normal o suficiente, e talvez Rachel fosse apenas estranha. As duas garotas eram quietas e educadas, e a aparência de Rachel não importaria para uma colega de quarto cega. Harry passou um cheque na hora, metade do aluguel e todas as contas pagas adiantado. Layla mal acreditava em sua sorte. Bob surgiu no mesmo dia em que Marisa precisava de um tutor, e Harry apareceu quando ela ia buscar uma colega de quarto. Mas nada disso foi coincidência. Tudo isso foi cuidadosamente orquestrado. O experimento estava pronto para começar. Conviver com Rachel exigiu adaptação. Ela era simpática, mas falava de forma estranha. Disse ter crescido em outro país sem revelar qual. Rachel desconhecia a vida normal. Ela nunca ouvira falar de Simon e Garfunkel, nem sabia o que eram esportes. Ela se referia às pessoas como indivíduos do sexo masculino e do sexo feminino. Ela parecia meticulosa e distante. Ela contou que antes de Marisa só conhecia 4 pessoas. Um instrutor de leitura e 2 enfermeiras na base de Harry. Não tinha amigos nem família, só Harry. Parecia que ela não tinha passado antes de 1969. No entanto, Marisa também guardava um segredo. Sua visão estava voltando. Agora variava. Alguns dias eram melhores, mas ela melhorava. Antes, tudo era escuro. Agora distinguia formas e contornos borrados, via luz e sombras. Não contou a ninguém, nem para Bob, sua mãe, ou para a conselheira Lila. Se soubessem que ela podia ver, fariam perguntas e os pagamentos por invalidez poderiam cessar. Harry podia levar Rachel para outro lugar. Marisa precisava do acordo. O aluguel estava pago, o apartamento era silencioso e ela tinha independência. Então, ela continuou fingindo ser cega e continuou pedindo ajuda, que nem sempre precisava. Mas ela observava Rachel sempre que podia. Nos primeiros dias, Rachel passava a maior parte do tempo no quarto, mas com o tempo, ela sentava na sala e conversava. Marisa já sabia que Rachel tinha cabelos longos, loiro-avermelhados de tom indefinido. Rachel sempre usava chapéu grande e óculos escuros.
Mas quando achava que Marisa não via, Rachel às vezes tirava chapéu e óculos. Tinha maçãs do rosto altas, traços finos e inclinados. Era bonita. E tinha também a comida. A comida da Rachel era estranha. Ela tinha uma dieta especial, então recebia comida em caixas de papelão a cada algumas semanas, sem caminhão ou batidas na porta. As pequenas caixas simplesmente apareciam. Uma manhã, Rachel saiu cedo para a aula, deixando Marisa sozinha no apartamento. Então, ela pegou sua lupa e uma das caixas de comida na geladeira. Feita de papelão branco, tinha apenas um pequeno triângulo vermelho atravessado por 3 linhas pretas horizontais. Ela nunca tinha visto aquele logotipo triangular antes, mas ele também estava nos galões de água das entregas. Ela abriu a caixa. Por dentro parecia espinafre picado. Era verde e pastoso, mas não cheirava a espinafre. Cheirava a grama molhada em decomposição. Marisa pediu para provar um pouco, mas ela recusou, dizendo que faria mal para ela. Depois, ocorreu o incidente no banheiro, quando Rachel tentou se suicidar. Numa tarde, Marisa chegou em casa e sentiu um cheiro metálico. Rachel estava em pé na pia do banheiro, fazendo sons estranhos, rítmicos e ofegantes. Então Marisa percebeu. Rachel havia cortado os pulsos. O sangue de Rachel parecia estranho. Era rosado e aguado, não vermelho e espesso. Marisa segurou rápido o braço de Rachel para conter o sangue, mas logo sentiu os cortes se moverem. A pele de Rachel estava se curando. Os cortes sumiram rapidamente. Marisa quis ligar para alguém, mas Rachel disse que não. Nada de médicos ou hospitais, ninguém podia saber. Rachel prometeu que isso não se repetiria. Uma manhã, Marisa saiu mais cedo da aula e foi para casa. Quando chegou ao seu prédio, viu um carro escuro e grande estacionado na frente. A placa era estranha, totalmente em branco, só com o mesmo triângulo vermelho do logotipo da comida da Rachel. Marisa abriu a porta e ouviu vozes na cozinha. Eram vozes graves e baixas, 2 homens, falando com Rachel em frases formais, com tom oficial. Pela porta da cozinha, ela viu silhuetas na mesa, 2 figuras de terno escuro e chapéu. Um deles tinha uma maleta preta aberta. Após eles partirem, Rachel contou que trabalhavam com Harry na base e verificavam como ela estava a cada 2 semanas. Algumas semanas depois, Marisa estava em seu quarto quando ouviu eles entrarem no apartamento sem bater. Ela ouviu móveis sendo arrastados e depois homens gritando. Pela primeira vez, Rachel gritou, mas não era o som robótico dos primeiros dias. O grito dela parecia humano e ela estava apavorada. Rachel? Naquela noite, Marisa ligou para Ellen e contou tudo. As feridas cicatrizando, as entregas de comida e os homens de terno escuro. Marisa esperou que sua mãe dissesse que ela estava louca. Marisa sabia que parecia louca, mas Helen não se surpreendeu com nada disso. Helen cresceu em Roma, Nova York, uma pequena cidade nos arredores de Utica. Ela passava o máximo de tempo na floresta, onde ia ver a luz. Ela viu a luz pela primeira vez aos 8 anos. Uma esfera azul brilhante pairando perto do chão, o azul mais bonito que já vira. Ela deveria sentir medo, mas não sentiu. Aquela luz a deixava calma e segura. Por 5 anos, ela saía às escondidas para a floresta para ver a luz azul. Sempre que fazia isso, ela se aproximava ainda mais. E quando ela tinha 13 anos, finalmente estendeu a mão e tocou nela. E foi aí que tudo mudou. E, pela primeira vez, a luz falou diretamente à mente dela, por meio de pensamentos. Querem saber se eu gostaria de ter um bebê. E eu disse, claro que não, eu sou muito jovem. E eles disseram, tudo bem, você não precisa ter um agora. Mais tarde você vai ter um. E quando você tiver, ele vai se parecer com você. Mas vai ser como eles. Helen perguntou quem eram eles, sem resposta. Sentiu apenas uma inteligência imensa, além da sua compreensão.
E essa foi a última vez que Helen viu a luz azul. 7 anos depois, Helen se casou e mudou de cidade. A luz azul virou uma lembrança distante, quase esquecida. A promessa feita a ela na infância estava para se realizar. No início da primavera de 1951, uma mulher que Helen já tinha visto pelo bairro a convidou para uma caminhada. O marido de Helen estava fora da cidade, então ela achou que seria bom ter um pouco de companhia. Durante a caminhada, a mulher disse que precisava fazer uma rápida parada para ver uma amiga e levou Helen a um antigo prédio comercial, que parecia um consultório médico. Depois, sumiu pelo corredor. Um médico apareceu, insistiu em examinar Helen e disse que ela não parecia bem. Relutante, ela concordou. Helen deitou-se na mesa de exame e, ao encostar a cabeça, foi ofuscada por uma luz azul. Eles me dizem pra ficar parada. Fique quieta. Logo vai acabar. Ninguém nunca vai saber. Eu quero lutar. Eu quero sair da mesa, mas não consigo me mexer. A luz me empurra pra baixo, mas eu não estou amarrada. Eu simplesmente não consigo me mexer. A luz se aproximava cada vez mais. Então, Helen sentiu aquilo no corpo. Eu sinto como se eles estivessem colocando algo dentro de mim. Dói. Dói muito. Então nada. Ao abrir os olhos, a luz sumira e a mulher que a trouxe estava ao seu lado, pronta para levá-la para casa. Helen estava grogue demais para discutir. Helen sentiu dor por 2 dias. 6 semanas depois, percebeu que estava grávida, mas isso era impossível, pois seu marido estava fora da cidade. Afirmam que a criança será como as demais. Por ser o primeiro, não vou notar diferença. Ela repetia para si que a visita ao médico era só um pesadelo, mas lembrava o que a luz prometera. Vai parecer com você, mas será como eles. 9 meses depois, Marisa nasceu. Em 1955, o recruta da Força Aérea, Harry Nadian, foi designado para um treinamento especializado. Sua designação, ATC, Comando de Informações Técnicas Aeroespaciais, uma unidade altamente classificada responsável por investigar objetos voadores não identificados e inteligência alienígena. A sala de aula era pequena, 6 aviadores, um instrutor, sem janelas. O tenente abriu uma pasta marcada com uma única palavra: magia. Dentro havia fotografias, espaçonaves acidentadas no deserto, corpos recuperados dos destroços, pequenos, cinzentos, definitivamente não humanos. Harry foi enviado para uma instalação chamada Four Corners, longe da verdadeira região de Four Corners. Localizada no deserto de Nevada, era irmã da Área 51 e oficialmente inexistente. Invasores eram baleados ali. Four Corners não parecia especial de propósito. A base real era subterrânea. Os níveis de energia estão variando, doutor. Aumente o fluxo do refrigerante para estabilizar a reação agora. Em poucos meses, Harry descobriu que tinha um dom. Ele se comunicava telepaticamente com os cinzentos, algo raro entre humanos por nossas mentes confusas. Mas Harry tinha a mente aberta e os alienígenas notaram. Eles começaram a solicitá-lo especificamente, primeiro como observador, depois como intérprete e então como um elo entre os visitantes e os cientistas humanos. Em 1966, Harry estava no comando de toda a instalação. Foi então que ele conheceu Tisk, o principal geneticista deles. Tisk entendia tanto de genética humana quanto alienígena. Isso porque ele era um híbrido. DNA humano misturado ao de um alienígena do sistema Zeta. Tisk se parecia com Rachel. Ele era pequeno e magro, tinha grandes olhos azuis e pele amarela pálida. Segundo Tisk, todos os humanos foram projetados.
Vocês foram criados para serem colhidos. Seu DNA, sua diversidade genética, nós colocamos isso em vocês. A cada geração, nós retornamos. Nós coletamos amostras, fazemos melhorias. Fazemos isso desde antes da sua espécie saber escrever. Vocês foram criados para serem colhidos, certo? São humanos orgânicos, criados soltos, da fazenda direto para a mesa de chefes alienígenas. Harry perguntou por que precisavam de DNA humano. Chizky explicou que a sua espécie se clonava há tanto tempo que perdeu a capacidade de se reproduzir naturalmente. Os humanos compartilhavam a mesma herança genética há milhões de anos. Harry finalmente entendeu a importância da missão dele. O programa de hibridização não era para criar soldados ou escravos. Era sobre salvar uma espécie à beira da extinção. Em setembro de 1969, uma grande nave perdeu o controle sobre o deserto. Harry liderou a equipe de recuperação até o local da queda. Os destroços ainda queimavam quando chegaram, 3 corpos pequenos e cinzentos mortos no impacto. Mas Harry notou movimento no compartimento traseiro. Ele entrou na nave em chamas e seguiu pela fumaça. Ele achou uma porta selada e tocou no que parecia ser um painel de controle. Ela se abriu. Uma figura pequena e frágil estava presa sob um painel de equipamento caído, menor do que qualquer ser cinzento que Harry já tinha visto. É diferente. Humanos não identificam o sexo de um ser cinzento só olhando, mas esse ser era claramente feminino e seus olhos eram estranhos, diferentes dos globos negros e sólidos dos cinzentos comuns. Os olhos dela eram verde escuros, arredondados no canto interno e inclinados para as têmporas com profundidade. Eles eram quase humanos, exceto pelas pupilas, fendas verticais como as de um gato. Homens lagarto! Ou um reptiliano certo. Harry entendeu na hora. Ela era meio humana. Ele a tirou dos destroços e a levou para Four Corners. No subsolo, no nível 8, Chizky a examinou, já esperando novas chegadas do programa de hibridização. Ela é do meu sistema estelar, possivelmente até do meu planeta. Ela é uma híbrida, mas o sangue dela contém marcadores de DNA humano. 3 da família dela morreram. Agora ela está sozinha. Com os devidos cuidados, ela pode se tornar mais humanizada do que qualquer híbrido que já vi. Ela veio de Zeta Reticuli para aprender a viver entre humanos. Agora, com a família morta, estava sozinha. Harry decidiu, ao olhar em seus olhos verdes, que a criaria como filha e a chamou de Rachel. A adoção exigiu a aprovação do QG da ATIC e do Conselho de Segurança Nacional. Harry defendeu o seu caso. Rachel era a primeira jovem híbrida, a primeira fêmea e a mais humana que eles já haviam visto. Se alguém poderia se integrar à sociedade, era a Rachel. A aprovação veio em poucas horas. Rápido demais, pensou Harry, mas ele não reclamou. Então, o trabalho começou. A ATIC enviou um especialista em línguas para trabalhar com Rachel. Ela aprendeu a formar sons em palavras, depois palavras em frases. Chizky criou para Rachel uma pasta nutritiva verde escura, pois ela não digeria carne e nem processava alimentos. A comida vinha em caixas brancas com um triângulo vermelho, símbolo do projeto de humanização. Rachel parecia quase humana, mas não o bastante para passar despercebida. Por isso, usava chapéus, lenços para disfarçar o formato da cabeça, mangas compridas nos braços finos e tinha que usar óculos escuros sempre. Após 3 anos de treino, Rachel estava pronta. 3 anos treinando só pra parecer humana, hein? Conheço CEOs de empresas de tecnologia que talvez queiram fazer esse curso. Harry recebeu ordens de transferência para atuar como oficial de ligação numa base da Força Aérea na Califórnia. Um trabalho de escritório, ideal para um pai solteiro com uma filha incomum. Ele matriculou Rachel no American River Junior College, mas ela não podia morar sozinha. Ela precisava de uma colega de quarto, alguém paciente, alguém gentil e alguém que não fizesse perguntas.
Alguém que não pudesse ver a sua aparência real. Harry se surpreendeu ao saber que o coordenador de moradia tinha o par ideal. Uma garota legalmente cega, calma e paciente, desesperada por uma colega de quarto que pagasse metade do aluguel. Harry achou que isso era muita sorte ou uma coincidência incrível. Ele não sabia que a Attic vigiava Marisa há meses. Helen foi a Sacramento para ver Marisa e conhecer a sua colega de quarto. Marisa as apresentou na porta. Rachel era educada, falava baixo e era estranha. Ela usava um chapéu grande e óculos de sol, até dentro de casa. A voz dela soava monótona e cuidadosa, como se lesse um roteiro. Helen tentou apertar sua mão, mas Rachel se afastou sem querer ser tocada. Mais tarde, perto da cozinha, Rachel tropeçou numa elevação no tapete. Helen segurou o braço dela para evitar que caísse, e naquele momento, tudo o que Helen acreditava sobre o mundo mudou. A pele de Rachel, os olhos dela, a onda de medo entrando diretamente em sua mente. Helen soltou. Rachel levantou os óculos escuros e correu de volta para o quarto. Helen saiu e ficou 20 minutos sentada no carro, confusa e inquieta. Ela não sabia que era um experimento. Ela não sabia que o experimento falhou. Naquela noite, Rachel entrou em contato com Harry. Ele chegou ao apartamento na manhã seguinte e convocou uma reunião com todos os 4. Ele contou tudo para eles. A força aérea, o treinamento secreto, a base subterrânea, a nave caída, o projeto de humanização, um experimento para ver se híbridos poderiam se integrar à sociedade humana. Ela deveria ser como as pessoas, mas não consegue. Ela tenta e não dá certo. Ela não tem a mesma aparência. Não importa o que ela faça, ela não consegue. E ela disse: a minha voz está estranha. Eu tento falar como as outras pessoas e eu não consigo. Marisa falou primeiro. Ela disse que não queria que Rachel fosse embora. Rachel tinha sido gentil com ela, paciente. Marisa não se importava com a aparência dela. Então, Rachel disse algo que chocou Helen. Eu nunca tive uma mãe. Eu não sei como uma mãe deveria ser. Eu queria que você fosse minha mãe. Helen disse que isso foi gentil e quase deixou passar, mas Rachel tinha mais a dizer. Talvez você não se lembre. Um dia você vai se lembrar. De repente, Helen sentiu algo inexplicável. Reconhecimento. Harry percebeu o sentimento no rosto de Helen e perguntou sobre quando ela segurou o braço de Rachel e a olhou nos olhos. Rachel falou algo para ela? Helen respondeu. Não em voz alta. Harry assentiu lentamente. Ele precisava falar mais, contar a verdade sobre Helen. Por anos, Helen tentou reunir as lembranças do que ocorreu entre Marisa e Rachel no passado. Ela fez regressão hipnótica com a doutora June Steiner. As regressões desbloquearam tudo. Helen lembrou de estar no apartamento de Rachel, na cozinha, com ela presente. Ela olhou para Helen e disse: "Quero te mostrar onde moro." Rachel foi até a janela da cozinha. Porém, quando Helen olhou, viu um corredor branco em vez da rua. Rachel encostou o dedo no vidro e pediu que Helen fizesse igual. Quando seus dedos tocaram a janela, a cozinha sumiu. De repente, ela não estava mais no apartamento, mas sim no subsolo, numa sala redonda cercada por tanques com bebês flutuando num líquido verde. Tinham a pele pálida e membros longos e finos. Isso, foi daqui que eu vim. A história de Rachel, e além de ser apenas uma híbrida adotada por Harry. Ai, meu Deus. Descobri que minha filha não era o que eu imaginava. Quando olhei nos olhos da Rachel, foi por isso que achei eles tão lindos. Talvez ela estivesse tentando me dizer algo naquela hora. Talvez ela estivesse tentando me contar a verdade. O embrião, extraído em 1951, foi levado para Zeta Reticuli, cultivado num tanque com líquido verde, modificado com DNA extraterrestre e depois devolvido à Terra. A família alienígena de Rachel a trouxe de volta ao planeta de origem de seu lado humano para a mulher que era a sua mãe. Helen olhou nos olhos de Rachel e sentiu que a reconhecia, pois de alguma forma sabia, já que uma mãe sempre sabe. Helen absorveu a verdade. Rachel era sua filha, tirada dela e criada em outro mundo, devolvida à Terra numa nave que caiu no deserto. Mas havia mais.
Rachel também tinha o DNA do coronel. Harry era pai biológico e adotivo de Rachel, o que indicava que Marisa e Rachel tinham a mesma mãe biológica. Elas eram meias-irmãs. Harry se perguntava, em 1972, se era coincidência Marisa aparecer no momento certo e tudo se encaixar tão bem. Não foi coincidência. A Attic sabia quem era Helen. Eles sabiam sobre o embrião. Eles souberam antes de todos que Marisa era a meia-irmã de Rachel. Até mesmo o tutor dela, Bob, com sua agenda perfeitamente compatível, tinha sido colocado ali. O projeto de humanização havia especificamente reintegrado Rachel à própria família. Eles queriam ver o que ocorreria quando uma híbrida encontrasse os seus parentes biológicos, se haveria conexão e se ela poderia ser controlada. Helen finalmente entendeu. Luzes azuis, tempo perdido, cirurgia. Não foi sorte. Foi um programa de reprodução. 3 gerações de mulheres forçadas a procriar, como ratos de laboratório. Mas ratos de laboratório são descartáveis. Após o fracasso do experimento de humanização, os militares decidiram eliminar as pontas soltas, começando por Rachel. Perto do fim do semestre de primavera, Rachel sumiu e deixou um bilhete no espelho. Querida Marisa, vou sentir muito a sua falta, mas deixei um presente especial para você se lembrar de mim. Com amor, Rachel. Marisa sentou-se na cama vazia de Rachel e leu o bilhete. Então ela parou. Ela não usava a lupa. Olhou ao redor do quarto, móveis, janela e luz do sol. Tudo parecia mais nítido do que há anos. Rachel curava feridas em segundos. Após o acidente, ela se curou após o acidente. Agora havia feito algo diferente. Curou os olhos de Marisa. As retinas de Marisa foram destruídas pelo diabetes aos 13 anos, deixando-a legalmente cega por 6 anos. Agora podia ler placas, ver rostos e terminar a faculdade. Ela conseguia fazer quase todo o trabalho do mestrado. Rachel devolveu a visão a ela, mas não pôde curar o diabetes. Quando Marisa tinha 38 anos, ela morreu por complicações da doença contra a qual lutava desde a infância. Mas por 18 anos, ela pôde enxergar. Este foi o presente de Rachel. O coronel escolheu Marisa porque ela era cega. Ele precisava de uma colega de quarto que nunca visse como Rachel realmente era. Rachel desfez isso. Ela curou exatamente a condição que protegia o seu disfarce. Ela escolheu a irmã em vez da missão. E essa foi a traição final. O projeto de humanização cometeu um erro. Os cientistas queriam que seus híbridos simulassem emoções humanas, misturando-se, sorrindo e rindo no momento certo. Mas eles só queriam que fingissem sentir, não que sentissem de verdade. Emoção verdadeira é perigosa e gera lealdade. E lealdade à família é uma ameaça à missão. Rachel cruzou esse limite. Ela amava Marisa e Helen. Chamava Helen de mãe. Chamava Marisa de irmã. Parou de fazer relatórios para a base e começou a proteger sua nova família. Os homens de preto perceberam. Os relatórios eram cada vez mais alarmantes. O sujeito demonstra apego emocional à colega de quarto. O sujeito se refere a H. literal como mãe. O sujeito deixou de fazer relatórios regulares. Mas Harry já previa isso. Ele viu sua filha ficando mais independente e ligada à vida humana. Tentou protegê-la e amenizar as coisas com a Attic. Mas o coronel sabia como os militares lidavam com ativos comprometidos. Você não os conserta. Você os elimina. Dois anos após deixar o apartamento, Rachel morreu ao ser empurrada a escada abaixo. Ela se importava demais comigo e com Marissa. Ela só podia ir até certo ponto e foi além desse limite. Ainda não era hora disso acontecer. Então, ela se foi. Segundo a regressão de Helen, a ordem partiu dos militares ou do governo, e o coronel sabia que isso ia acontecer. Ele teve ligação com a morte dela, mas não foi o responsável direto. Ele nem estava lá, mas concordou que precisava ser feito. Mas Harry a amava, só que ele tinha ordens. E em algum momento,
ele se convenceu de que a morte de Rachel era necessária para o bem maior do projeto, mas ele estava errado. Anos depois, Helen descobriu que o coronel não acreditava mais que o projeto de humanização fosse bom para a humanidade, achando-o perigoso e que os híbridos estavam sendo usados. Naquele momento, já era tarde para Rachel, mas Harry ainda podia fazer uma coisa. Ele contou tudo para Helen para garantir que a verdade fosse revelada. Ele não pôde salvar a filha, mas garantiu que ela não fosse esquecida. Estudante cega conhece colega de quarto com pele de cogumelo e olhos verdes. O pai, coronel da Força Aérea, revela que ela é uma híbrida humano-alienígena, parte de um experimento do governo. Helen Littrell relata essa história em seu livro Os Olhos de Rachel. E Helen diz que essa é uma história 100% verdadeira. Mas será que é mesmo? O principal problema é que tudo vem dos livros da Helen. É sempre um livro. Certo. A Helen escreveu alguns, mas todos repetem ou expandem um pouco a mesma história. Um caça-níquel? Aparentemente sim, mas não há ninguém por perto para confirmar. Marisa morreu antes do livro ser escrito. O coronel Harry Nadian jamais foi achado. Nos livros seguintes, o nome dele muda um pouco. O encontro de Helen aconteceu em 1972. A hipnose dela só aconteceu em 1998. 26 anos é muito tempo, especialmente para a memória. E a hipnose é controversa. Ela pode criar falsas memórias com a mesma facilidade com que recupera memórias reais. A hipnose pode criar falsas memórias, certo? Mas os canais de notícias da TV a cabo também. Pelo menos a hipnose não tem comerciais de disfunção erétil. Não que eu tenha notado. Helen menciona projetos secretos como Magic e Pounce, mas essas informações já eram conhecidas na literatura sobre OVNIs antes das regressões dela. Todos os nomes foram trocados. Não há registro do apartamento ou desse acordo, mas uma evidência física está em um dos livros da Helen. Investigadores contataram o American River Junior College. A faculdade enviou uma carta em papel timbrado oficial, confirmando que uma estudante chamada Rachel Nadian frequentou as aulas lá em 1972. Essa era a prova definitiva. Mas não é bem assim. Quando voltaram para conferir, a carta havia sumido. O funcionário que assinou foi transferido. E os arquivos da faculdade não tinham nenhum registro de alguém chamado Rachel Nadian. Parecia que ela havia sido apagada da história. Mas algumas coisas são verdade. Helen Littrell existe. Escreveu o livro usando seu nome e enfrentou décadas de ridicularização sem mudar o seu relato. Sua terapeuta, Dra. June Steiner, arriscou sua reputação neste caso. Helen foi avisada, anos antes do lançamento do livro, de que se falasse sobre o projeto de humanização, ela e sua família sofreriam consequências, mas ainda assim publicou o livro. E outras pessoas que conheciam Marisa se lembram de Rachel. Lembro dela dizendo que Rachel não podia sair ao sol, usava óculos escuros o tempo todo, até dentro de casa. Aparentemente a pele dela tinha uma textura estranha. Rachel não comia comida normal. Ela tinha que comer uma comida especial que vinha em caixinhas brancas. Então Marisa me contou que a garota desapareceu. Que ela não sabia para onde foi. Que essa colega de quarto havia sumido. A história de Helen é consistente. As descrições da pele e dos olhos de Rachel nunca mudam. Memórias falsas costumam mudar, mas as de Helen permanecem iguais. A resposta emocional dela também foi muito intensa. Chorando, tremendo, ela estava realmente angustiada. Terapeutas de trauma afirmam que essas reações são difíceis de simular. As evidências não comprovam a história. Só há uma testemunha, memórias recuperadas e nenhuma prova física. Qualquer promotor descartaria esse caso. Se fosse inventado, os detalhes mudariam e as testemunhas se contradizeriam, mas isso não ocorre. Agora, os céticos dizem que Helen tem TEPT por ter crescido num lar instável, um casamento violento e que ela experimentou algo dentro do único referencial que faz sentido para ela. Ou, talvez ela esteja falando a verdade. Rachel era importante, fosse híbrida, humana ou outra coisa.
Ela queria pertencer. Ela aprendeu a falar a nossa língua e a andar pelo nosso mundo. Rachel criou laços. Ela curou os olhos da irmã. Ela sentiu compaixão, empatia e amor. Ela se tornou humana da melhor forma. Essa é a trágica ironia. Ela se tornou mais humana do que quem a criou e por isso foi morta. Obrigado por estar aqui hoje. Sou a Jota e ali está o Hecklefish. Eu me chamo Hecklefish. É um prazer conhecê-lo, humano. Este foi o The Why Files. Se você aprendeu algo ou se divertiu, faça um favor pra gente. Curta, inscreva-se, compartilhe, deixe um comentário aqui embaixo, mas seja legal. Enfim, tudo isso ajuda muito o canal. E como a maioria dos temas que abordamos aqui, o de hoje foi recomendado por você. Se houver uma história que você queira ver ou conhecer melhor, acesse thewhyfiles.com/tips, envie um e-mail ou abra um ticket no Discord. O The Why Files também é um podcast. Transmitimos esses episódios simultaneamente nas principais plataformas de podcast para você nos ouvir onde quiser. Também publicamos episódios lá que não seriam permitidos em plataformas de vídeo, rotulados como Redacted ou Unredacted. Isso não é uma operação profissional. Mas se você estiver ouvindo numa plataforma de áudio, eu agradeceria se você clicasse no joinha, curtisse, seguisse ou apertasse qualquer botão aí embaixo ou deixasse uma avaliação legal pra gente. Essas coisas ajudam. Agora, se você precisa de mais Wi-Files na sua vida, dá uma olhada no nosso Discord. Tem milhares de pessoas lá, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acho que temos 100 mil membros. Sempre tem alguém lá. Eles curtem as mesmas coisas estranhas que a gente. Falam sobre os mesmos assuntos. É uma comunidade ótima, é muito divertido. O pessoal lá é bem acolhedor e é de graça para entrar. E falando em 24 horas por dia, não deixe de conferir a nossa transmissão 24 horas por dia, 7 dias por semana no The Why Files Backstage, o link tá aí embaixo. Lá exibimos episódios seguidos, com conteúdos divertidos e exclusivos entre eles. E uma comunidade incrível surgiu por lá. Então vá lá, assista aos episódios ou deixe rolando em segundo plano, mas entre no chat. É muito divertido. Agradeço aos apoiadores que possibilitaram este canal. Cada episódio é para nossos membros do Patreon. Nada disso seria possível sem vocês. I played Philippians and Area 51. A secret code inside the Bible said I would. I love my UFOs and paranormal fun, as well as music, songs singing like I should. But then another conspiracy theory becomes the truth, my friends. And it never ends. No, it never ends. I feel the crap, yeah, and got stuck inside man's home with MK Ultra. I've been only too aware. Did Stanley Kubrick fake the moon landing alone on a film set with the shadow people there? The Roswell aliens just fought the smiling man, I'm told, and his name was Cold. I can't believe I'm dancing with the bitches. Hecklefish on Thursday nights with AJ2 and Wi-Fi all through the night. All I ever wanted was to just be the truth, so Wi-Fi me all through the night. The Mothman sightings and the solar storm still come to Agatha, the secret city underground. Mysterious numbers, stations, planets circle to Project Stargate, and what the Dark Watchers found. In a simulation, don't you worry though. The Black Knight satellite told me so. I can't believe I'm dancing with the bitches. Hecklefish
she is a camel, and camel